Olá para você que está assistindo a TV Câmara Botucatu. Neste ano nós temos eleições municipais, então a TV Câmara, a partir de agora, começa a colocar esse assunto na nossa programação. Agora, no Conexão OAB, a gente fala da Justiça Eleitoral. Quem está aqui com a gente é o chefe do cartório eleitoral aqui de Botucatu, Igor Inácio. Tudo bom, Igor? Tudo bem. Obrigada por retornar esse programa, inclusive. Então vamos falar um pouquinho, estrear esse tema que é tão importante para a nossa cidade, né? Com certeza. Prazer imenso, a Justiça Eleitoral está aqui representando e explorando esse tema. Então vamos lá. Bom, a Justiça Eleitoral é uma ramificação do Poder Judiciário, assim como a gente tem a Justiça do Trabalho, etc. Então qual que é a razão? Por que ela merece esse status separado? Por que ela tem esse... Qual é a razão de ser da Justiça Eleitoral? A Justiça Eleitoral é uma justiça especializada. Ela foi criada justamente para organizar as eleições do nosso país. O nosso país é um país muito grande, de extensão continental. E por essa razão a gente tinha que padronizar as regras nesses mais de 5 mil municípios, 27 estados, né? E a União, que é a eleição para presidente da República. Partindo desse pressuposto, os nossos constituintes, através da Constituição de 88, entendeu por bem ramificar e criar um poder judiciário específico que abordasse essa temática. E até historicamente, aí eu fui procurar um pouco na internet, né? Ela acabou ajudando a retirar o processo eleitoral do arbítrio dos governos. A gente tem esse histórico do voto de cabresto, todas essas situações, a Justiça Eleitoral veio ajudar a inibir. Exatamente. Historicamente acontecia isso. O voto lá nos primórdios, o eleitor era inscrito nas paróquias. Então era a igreja que tinha o controle das pessoas. Até o registro de nascimento, era tudo nas paróquias. E para votar, votava dentro de fazendas. Então imagina aquele capitão, aquele proprietário de área, né, que via de regra era o candidato, ele tinha o controle e sabia exatamente quem foi lá e foi votar. E naquele período em específico, a gente está falando de início de 1900, mais ou menos, o índice de analfabetismo era gigantesco. Então as pessoas tinham baixíssima instrução e aí elas não conseguiam saber ao certo o que elas estavam fazendo. E aí as fraudes eram gigantescas. Então o voto do cabresto é obrigar, né, literalmente colocar um cabresto e obrigar a pessoa a ir lá e votar em determinado candidato. Sim. E aí a Justiça Eleitoral, quando ela foi criada, por volta de 1930, ela pacificou essa situação. Ela chamou para si a responsabilidade e começou desde ali, daqueles primórdios, a organizar a eleição no país inteiro. E a Justiça Eleitoral, ela fica mais em evidência justamente nos períodos eleitorais, que aqui no Brasil acontece de 2 em 2 anos. Mas isso não quer dizer que ela só faz alguma coisa nesse período. Então, já aproveitando para desmistificar um pouco, talvez se alguém tenha dúvida, o que a Justiça Eleitoral faz antes, durante e depois das eleições e também nesse período de meio termo aí entre uma e outra? A Justiça Eleitoral ela é responsável, entre outras coisas, pelo cadastro eleitoral. Nós somos em aproximadamente 190 milhões de eleitores no Brasil. Aqui em Botucatu, em especial, nós temos 100 mil eleitores. Então, a Justiça ela é responsável por manter todo esse cadastro atualizado. Então, a pessoa quando casa e muda o nome, ou separa e muda o nome, vai lá e faz a alteração. Os jovens eleitores que estão ingressando agora, né, a partir dos 16 anos, eles já podem votar. Nesse ano em especial, aquele que tem 15 anos de idade, mas vai fazer 16, até o dia 4 de outubro já pode. Então, a Justiça Eleitoral alista esses jovens. Nós também, eleitores que tiveram algum problema com a justiça, então tiveram condenações criminais, eles perdem os direitos políticos, eles estão com os direitos suspensos, na verdade. Então a justiça faz esse controle de quem pode, quem não pode votar. Aqueles que têm a pretensão de sair candidato, a justiça também faz as anotações necessárias e deixa a pessoa inelegível ou não. Então ela trabalha com todo esse eleitorado fora do período da eleição. Além disso,
nós cuidamos das urnas eletrônicas. Então, a responsabilidade é da Justiça Eleitoral. Periodicamente, e a gente aproveita esse período para fazer todos os testes necessários nas urnas eletrônicas. Os sistemas eleitorais que são criados, eles são testados também nesses períodos em que não há a eleição. Então, a gente estava realizando, inclusive agora, nesse momento no cartório eleitoral, testes na urna eletrônica, nos botões, em tudo, para ver se que no momento oportuno vai funcionar tudo agora na mais perfeita ordem. Agora tem até a biometria, né? A biometria, né? Todos os eleitores que vão lá, a gente até passou por essa etapa agora, cadastramos todos esses 100 mil eleitores pelo processo biométrico. A biometria é a identificação do ser humano pela digital, pela face, que é através da fotografia, e pela caligrafia, que é através da assinatura. Então, todos estão devidamente cadastrados para participar da eleição. Isso é o que acontece antes. Durante a eleição, no decorrer, a Justiça Eleitoral ela é um órgão consultivo. A gente dá cursos para os partidos políticos, para os candidatos assim que tenham interesse, né, em estar participando da eleição, já desde as convenções, que vão ocorrer ali de julho, do dia 20 de julho até dia 5 de agosto. Passada essa etapa, eles já definiram dentro do partido quem vão ser os candidatos, eles vão registrar esses candidatos. Então, a Justiça Eleitoral também dá todo o suporte necessário para que eles possam organizar esses documentos e apresentem para nós, Justiça Eleitoral, quais são os candidatos. A gente faz análise de todos esses registros. Também concomitante, ali logo na sequência, a partir do dia 15 de agosto, começa a eleição propriamente dita. E aí eles têm a campanha eleitoral. Existem diversas regras, o que pode, o que não pode fazer nesse período, e aí de propaganda eleitoral, e aí a gente dá todas as instruções necessárias. Durante a campanha existem gastos de campanha, também existem regras de como você vai gastar esse dinheiro, da onde veio esse dinheiro e para onde vai. A Justiça Eleitoral também cuida de toda essa situação, e isso se estende durante a campanha e após o período eleitoral. Findo ali, tem o dia D, né, que é o dia da eleição, dia 4 de outubro. Mais importante. A partir das 7 horas da manhã, os mesários já estão nas sessões eleitorais. No dia anterior, no dia 3, a gente distribui todas as urnas para as sessões. A gente conta com todos os serviços de segurança pública, seja da civil, da militar e da GCM, que é municipal. Faz toda a segurança dessas urnas. Aí no dia 4, propriamente dito, os mesários chegam lá e tudo na mais perfeita ordem para iniciar e a ligar as urnas eletrônicas, os fiscais de partidos todos acompanhando. E aí o eleitor às 8 horas da manhã ele começa já até às 17 horas o dia inteiro votando. Encerrou aquilo ali, a Justiça Eleitoral é responsável por computar todos esses votos. Então vai descobrir quem que ganhou para prefeito e para os vereadores, sim, quem ficou de suplente. Dando sequência a isso, aí lá para o dia 16, que a gente já marcou, dia 16 de dezembro, nós teremos a diplomação dos eleitos. Então o juiz eleitoral, ele chama todos os eleitos e entrega para eles um diploma numa cerimônia, e aí, de posse desse documento com os demais, ele vai e toma posse no dia 1º de janeiro, aqui na Câmara Municipal, sejam os candidatos a vereadores, como candidato a prefeito, é dado posse para eles para exercer a função para os próximos 4 anos. E aí começa e aí todo o ciclo novamente. Sim. E você que tem essa experiência já como juiz aqui de Botucatu, do cartório eleitoral, para você, quais dessas funções ou quais dessas etapas são as mais desafiadoras? Eu acredito que cada uma delas tem a sua uma atenção especial. No dia 6 de maio agora encerra, por exemplo, o prazo para os eleitores se alistar. E é comum sempre dar aquelas filas gigantescas nos cartórios eleitorais. Deixa para a última hora. Então, a justiça, qual que é um grande desafio? Como que eu consigo que esse eleitor venha até o cartório, ou eu vá até ele? Agora tem essa possibilidade. Então, nós estamos em contato com diversas indústrias, Eucatex, Duratex, Cainduscar, Embraer, Iriser. A gente esteve já, inclusive, na Iriser, fazendo todos os títulos e regularizando de todos esses eleitores, que a gente já sabe que eles estão ali, e acerta todas essas situações.
Vamos para as escolas também, esse jovem eleitor que viria. Acabou de fazer 15, tem 15 anos, vai fazer 16 até a eleição. A gente já combinou, já está em tratativas com o Colégio Embraer, com a Itiara, são os dois mais distantes, para poder ir até lá e também viabilizar esse título. Então, esse é um primeiro desafio. Depois, os registros de candidato. A Justiça ela tem que dar uma resposta muito rápida para a população de quem pode ou não sair candidato. Quem é que vai estar na urna eletrônica? Porque isso daí vai impactar diretamente ali no resultado. Imagina se eu coloco na urna um candidato e ele não pode, ele ganha, mas não é diplomado. É o que quase aconteceu, né? Vamos falar na eleição para presidente, a última eleição. Exatamente, isso é um problema muito grande. Então a Justiça ela trabalha quase que 24 horas, a gente só tem um pouquinho de tempo para dormir, mas para dar uma resposta muito rápida, o cartório fica aberto de sábado, domingo, feriado, tudo, para apresentar essa resposta rápida para a população e tudo corra na mais perfeita ordem. Depois, e as contas dos candidatos? Então é uma nova etapa que vai logo na sequência, tem que estar com as contas todas julgadas para que ocorra a diplomação. Então eu acredito que cada etapa ela é importante no seu dado momento. Né? Sim, e isso a gente está falando ainda, focando mais nas eleições municipais, mas a gente não pode esquecer que também a gente tem as eleições estaduais, federais, que não vão ser esse ano, mas elas acontecem. E aí você citou até essas respostas rápidas. Vamos falar da estrutura da Justiça Eleitoral, justamente ela que possibilita vocês fazerem esse trabalho, né? Então a gente tem tribunais superiores, regionais, juntas, juízes eleitorais, enfim. Como é essa organização? O Tribunal Superior Eleitoral é o ápice da Justiça Eleitoral, ele fica em Brasília. Ele tem a composição, entre outros ministros, dois ministros do Supremo Tribunal Federal. Depois, cada estado tem seu Tribunal Regional Eleitoral. São 27, são 26 estados, mais o Distrito Federal, todos têm. E aí distribuído por zonas eleitorais. O estado de São Paulo, ainda que tenha mais de 600 municípios, nós temos 393 zonas eleitorais. Botucatu, por exemplo, abrange 3 municípios. Então, uma zona para 3 municípios, é Botucatu, Itatinga e Pardinho. Essa, basicamente, é a distribuição. Depois, dentro, nós temos os colégios eleitorais e, dentro desses colégios, pode ter uma ou mais sessões. Por exemplo, a PAI, ela tem 2 sessões eleitorais, um local de votação pequeno. A Unifac, são 17 locais de votação. Que é aquela informação que a gente tem que decorar na hora de votar, né? Sim. Qual é a minha zona eleitoral, minha sessão, né? Exatamente. E aí dentro cada sessão tem o presidente da sessão, que também tem poder de julgar algumas questões ali. Chegar um eleitor alterado, bêbado, ele pode resolver questões ali. Então nós temos dentro da sessão, depois temos o juiz eleitoral, o TRE e o TSE. Essa é a distribuição. No artigo 5º da Constituição Federal consta que os processos têm que ser céleres, rápidos. Acredito eu, e aí puxando sardinha para o lado da Justiça Eleitoral, a única justiça que consegue dar essa celeridade realmente é a Justiça Eleitoral. Um registro de candidatura ocorre por volta de dia 15 de agosto, ele é julgado aqui em primeiro grau, tem recurso, vai para o TRE, vai para o TSE e antes da eleição em outubro já está tudo julgado. Então, em menos de 2 meses, 1 mês e meio... Que é um prazo bem menor comparado com outros. Comparado com outra justiça, nem distribui, nem sabe quem é o juiz que vai julgar. Mas nos nossos casos, os prazos correm sábado, domingo, feriado, de noite e de dia. Então, a justiça ela sempre apresenta uma resposta muito rápida para todas as demandas que são apresentadas para ela. Sim. E aqui, sobre a estrutura da Justiça Eleitoral em Botucatu, no nosso município, o que é importante para o cidadão, para a pessoa que está assistindo saber, e inclusive, para que ele deve procurá-la, como procurá-la? A Justiça Eleitoral está localizada bem no centro da cidade, do lado da Igreja Matriz, aqui, né, na Rua Monsenhor Ferrari, 466. É um prédio bem amplo, tem estacionamento próprio, é um dos cartórios mais bem estruturados do estado de São Paulo. O eleitor ele deve procurar, para quem vai tirar o título pela primeira vez, para quem tem qualquer pendência com a Justiça Eleitoral, deixou de votar e não justificou, ele tem que ir lá no cartório para a gente regularizar essa situação. Para quem teve alteração de nome,
ele tem que procurar a Justiça Eleitoral para regularizar. Esse é o cidadão comum. Para quem vai tirar e demandar, por exemplo, vai fazer um empréstimo num banco público, vai solicitar, vai para a faculdade, passou na faculdade, entre outros documentos, eles exigem a certidão de quitação, então ele precisa ir lá para retirar. Passou vai tirar um passaporte num né? concurso público, ele precisa desse documento. Vai tirar um passaporte, eles solicitam esse documento. Então são nesses momentos que o eleitor ele procura o cartório eleitoral para tirar. E aí tem aqueles eleitores que decidem sair candidato. Aí esses procuram muito mais, porque eles precisam de muito mais informações para regularizar a situação frente à Justiça Eleitoral. Sim. E hoje a Justiça Eleitoral ela também conta com serviços online, aplicativos. Você pode falar sobre eles? Porque às vezes algumas das coisas a pessoa pode resolver de maneira online. Tá. Todas as certidões o eleitor consegue tirar via de regra pelo próprio site da Justiça Eleitoral, www.tse.jus.br, na aba lá Eleitores. Ele tira a certidão de quitação eleitoral, a certidão de filiação eleitoral, a certidão de crimes eleitorais. Ele consegue basicamente exaurir todos os serviços por lá. Ele consegue ainda, nós temos um aplicativo para celular que chama e-Título, que é o título através do celular. E ali ele consegue também visualizar o seu local de votação, ele consegue saber se ele está quite ou não com a Justiça Eleitoral pelo aplicativo. Lá no aplicativo sai a foto dele, todos os dados, então é um documento que ele consegue utilizar, inclusive para outras finalidades além do voto. Então é um aplicativo que é bem completo e cheio dessas nuances. Sim. E aproveitando que a gente está falando dessas novidades de tecnologia, como que você avalia o processo eleitoral aqui no Brasil? Como que ele vem se aprimorando? Como a Justiça Eleitoral também tem atuado nesse sentido? A gente falou dos aplicativos, tem a própria questão da urna eletrônica, que embora hoje exista uma polêmica, ela é muito elogiada internacionalmente. Enfim, né? A biometria também. A Justiça Eleitoral ela vem evoluindo e o processo eleitoral ele vem evoluindo em muito com o decorrer do tempo. Então nós estávamos falando do voto de cabresto, a interferência da Justiça Eleitoral e a alteração em 1986, ali mais ou menos, para década de 1990, para a urna eletrônica. Então foi uma mudança muito grande. Até então, você escrever no papel, você excluía todos os analfabetos, porque a pessoa não sabia escrever o nome do seu candidato. E aí o voto dela acabava não sendo computado. E aí a gente ia aqui em Botucatu, por exemplo, ia lá na ferroviária ou na associação, os votos eram lidos. João. Mas quantos João tem de candidato? Não, é o João da farmácia, não, é o João da Vila Maria, e o juiz acabava anulando aquele voto. Então, muitos votos eram anulados, e isso era um problema muito grande. Então, a urna eletrônica ela veio para incluir todas essas pessoas. A urna eletrônica ela tem um dispositivo que, para a pessoa que não enxerga, ela consegue escutar o voto, que é o número que ela está digitando. Também tem todas as teclas leitor de braille, então ela é bem inclusiva nesse sentido, diferente de um papel, que não permite que a pessoa vote dessa maneira, ou se permite, tem umas certas restrições com relação a isso. A Justiça Eleitoral, fora esses mecanismos, ela vem legislando, né, que é uma das funções dela, ela cria resoluções que vêm regulamentando todos os abusos que ocorriam nas campanhas anteriores, excessos de propaganda. Então nós saímos para as ruas, era pendurado em postes, era pendurado em outdoor, entregava aqueles brindes em régua, batom. Showmício também. Showmícios existiam, não era muito dinheiro que era gasto com isso, e o poder econômico acabava prevalecendo em prol da ideia da pessoa. Tudo isso a Justiça Eleitoral, através de resoluções, e depois foi transformado, a boa parte dessas resoluções viraram lei, coibindo esses abusos que ocorreram historicamente, e aí a Justiça Eleitoral está sempre atenta a isso. Agora a bola da vez são as mídias sociais. Então a Justiça Eleitoral ela regulamentou todas essas questões justamente com o propósito de que prevaleçam as ideias, de que prevaleçam ali
o que o candidato tem a falar e apresentar, ao invés do poderio econômico. Sim, tem que ficar a par das mudanças da sociedade também. Sim, a justiça eleitoral ela tenta caminhar, né, correr e acompanhar, e está muito mais dinâmico a nossa sociedade do que era antigamente. E você citou essas legislações, esses julgados. Um assunto que o pessoal se interessa também bastante, e vamos falar dele agora, são os crimes eleitorais. Então, é função da Justiça Eleitoral investigar esses crimes e, afinal, que crimes seriam esses? Na verdade, é competência, sim, da Justiça Eleitoral analisar os crimes. Existem os crimes mais comuns, assim, boca de urna. Então, a partir das 22 horas do dia anterior à eleição, dia 13, até as 17 horas do dia da eleição, hora que encerra a eleição, não pode entregar santinho para ninguém. E aí tem fiscais da justiça Fiscais olhando. Na verdade, a justiça trabalha até com chama P2, que não é conhecimento da população em geral, que é a polícia investigativa da polícia civil, da polícia militar. Então eles ficam à paisana no meio da população só para abordar essas pessoas. Fora isso, a gente solicita as câmeras de vigilância desses locais próximos aos colégios eleitorais para flagrar os veículos que passam ali na madrugada jogando aquele santinho. A gente pega, depois assiste e eles respondem. Então, com processos tramitando nesse sentido. Eleitores, olha a estratégia do eleitor. Então, ele adesiva o carro, não há problema nenhum com relação a isso. Só que no dia da eleição, eles param tudo na frente da escola e esquecem o carro lá pelo dia inteiro. Primeiro que o juiz manda guinchar, né? E depois que ele respondeu por um crime de boca de urna, porque ele alega que ele esqueceu o carro. Ou seja, lá, se né? alguém colocar um adesivo no carro, dá até para parar rapidinho, voltar e ir embora. Sim. Tá. Existem delimitações, existem umas marcas, que a gente solicita até para a Semutran fazer, uns riscos brancos, se você perceber em volta das escolas, 100 metros da escola. Se ele está com o carro adesivado assim, ele tem que parar nessa distância. Esses são os crimes mais comuns que acontecem no período da eleição. Existem aqueles de compra de voto, que é crime também, e agora os crimes complexos que estão chegando para a competência da Justiça Eleitoral, são os crimes que estavam na Lava Jato. Lá era dinheiro de empresas que foram alocadas em campanhas e acabaram uma investigação investigação muito mais apurada. Sim. E aí criou-se uma vara especializada dentro do Tribunal de São Paulo para julgar esses crimes em especial. Eu até ia perguntar se você poderia citar alguns julgamentos recentes do TSE, do TRE, ou alguns famosos, mas eu acho que mais famoso que a Lava Jato não tem. Eu acredito que são esses daí agora que são da Lava Jato, que envolvem políticos e estão sendo julgados também, além da Justiça Federal, que tem a sua parte nisso, estão sendo julgados pela Justiça Eleitoral. Sim. E olha como é importante a pessoa estar informada sobre o que pode, sobre o que não pode. Então, a Justiça Eleitoral ela tem algumas campanhas de conscientização, tanto da importância do voto, quanto dessas informações mesmo, sobre o que pode e o que não pode, ou o básico, né? Que documento que eu levo, para onde eu vou, enfim, deixar a pessoa mais informada. Eu acredito que do horário eleitoral gratuito que nós temos, um dos mais frutíferos é a parte que compete à Justiça Eleitoral, e ela tem um espacinho nas mídias para poder divulgar, então seja na televisão, nas rádios e nos meios sociais. Primeiro, com relação ao eleitor, instruir o eleitor o que ele pode, o que ele não pode fazer, o que ele deve levar no dia da votação, qual é a melhor maneira que ele deve conduzir tudo isso. Informa também para o candidato quais são as vedações e as proibições. Então, o TSE, através do seu setor de comunicação, juntamente com os TREs, eles conseguem transmitir essa mensagem para a população, para esclarecer o máximo possível sobre todos esses assuntos. E você que trabalha há um tempo com isso, sente que a população está se informando mais? Eu acredito que sim, que existe uma busca e uma procura muito maior por parte do eleitorado sobre esses temas que pertinem à Justiça Eleitoral. Eles perceberam que a omissão é algo muito mais prejudicial do que eles efetivamente ir lá e escolher. Então a pessoa tem antigamente tinha essa visão, eu não vou mais votar, não quero saber de política. Só que quando você se omite,
alguém vai ser eleito. E aí é que mora o perigo. Então pode ser que essa pessoa que seja eleita, ela não te represente. E você foi homem, lavou as mãos, né? Igual Pôncio Pilatos. Então é muito melhor você participar. Também tem responsabilidade. Também, exatamente. Até é responsável conjunto. Sim. Então é melhor você participar efetivamente, e a população ela tem se munido de informações para conseguir ir lá e escolher os seus melhores candidatos. E para a gente terminar então com mais informação especificamente sobre as eleições agora de 2020. O que o cidadão este ano não pode deixar passar, que ele tem que saber sobre a eleição que vai acontecer em outubro e também o período eleitoral que for acontecer antes, enfim? Primeira coisa, 6 de maio é o prazo para mudar de escola, mudar alterações de nome. Ainda dá tempo. Alterações de nome, se inscrever como eleitor, transferir o título para Botucatu. A gente recebe, Botucatu recebe muitos eleitores de fora, nas indústrias, nas universidades. E aí essas pessoas têm procurado o cartório e podem procurar até 6 de maio. Depois, acompanhar o desenvolvimento da campanha eleitoral e pesquisar o seu candidato no próprio site da Justiça Eleitoral. Lá tem todas as informações sobre ele, se ele é ficha limpa ou não, quais são o currículo, qual é o currículo dele, tem essa informação lá. Tem informação de quem está financiando a campanha dele, por aí você sabe qual é os enlaces que estão ocorrendo. E depois, no dia da eleição, separar um documento e não deixar para a última hora. Então, ir com antecedência ali para o seu local de votação, exercer o seu direito com total tranquilidade e, ao final, pode ter certeza que a Justiça vai entregar para a população o resultado desse dia 4 de outubro. Então, vamos acompanhar e vamos nos envolver, né, nesse processo. Com certeza. Igor, muito obrigada pelas informações. A TV Câmara, até as eleições, vai continuar trazendo informações e programas especiais sobre esse assunto para você. Esse foi o Conexão OAB sobre a Justiça Eleitoral. Esse programa está no canal 61.3, mas você também o encontra no YouTube. Obrigada e até a próxima.